interessante, os Uhum. complementares das visões. Eu fiz uma apresentaçãozinha de números que eu gostaria de te mostrar. Claro. E a partir desses números, a gente consegue pensar. Se você quiser, eu posso... Vai ter umas tabelinhas. Se você quiser, eu posso fechar a minha câmera para poder... Porque só com duas telas fica maior. Não, mas por enquanto estou vendo bem. Bom, também está no slide de título, né? Mas vamos esperar chegar lá. Se chegar no momento que você não conseguir ler, eu desligo aqui, que Tá. ela fica maior. Dois macrotemas que eu identifiquei, que eu identifiquei e que eu classifiquei. Um é crime, pena e violência. São projetos de lei que criminalizam condutas ou pretendem criminalizar condutas ou pretendem descriminalizar condutas ligadas a direitos LGBT. E também, outro macrotema que eu levantei, eu chamo de princípios e fundamentos da República e de direitos humanos. Né? São mais temas que são ligados a direitos fundamentais da Constituição, direito à moradia, direito à saúde, direito à previdência, e especificamente direitos humanos. Quando eles falam de direitos humanos, Convenção de Direitos Humanos, quando traz essa categoria, né, que vem sendo utilizada, que vem sendo também polarizada. Bom, beleza. Uma coisa interessante que eu fiz esse levantamento, então, de parcialmente a 48ª legislatura, né, a partir de 88, que a 48ª começou antes, até a 56ª, a metade, né, que ela acabaria em 2022, mas eu analiso só 19 e 20. Uhum. Só esses 2 anos da 56ª, não foi a administração Bolsonaro. E aqui eu consegui identificar, na 48ª, foram apresentadas só 6 propostas legislativas que falam sobre direitos LGBT, e todas elas são restritivas. A maioria delas é sobre radiodifusão, né? Tem que haver um controle da radiodifusão, um programa de televisão, não pode ter beijo entre pessoas do mesmo sexo, não pode ter homossexualismo, porque tudo não pode ter pederastia, são o que dizem essas propostas legislativas. E entre 48 e 49 não houve nenhuma protetiva de direitos, só uma produção baixa, mas uma produção só restritiva. Só que esse cenário vira a partir da 50ª legislatura. Então, a gente está falando de 95 a 99, né? Esse foi o momento em que, por exemplo, surgiu a BGLT, esse foi o momento em que foi apresentada, em 95, né, o projeto da Marta de parceria civil. Então, teve uns marcos aí interessantes, que houve essa mudança de produção ampliativa, e ela só foi crescendo. 8, 19, 49. Esse número são número de proposições a mais, né? Então, 64 foram propostas, em 54, né? Foram propostas novas, 64 proposições, a 55ª novas, 99, todos aí somando dá 542 projetos. Na sua visão, né, na sua experiência, por que você acha que existem tantos projetos ampliativos comparado com os poucos restritivos? A gente ouve falar tanto dos restritivos, né, existe todo um boom na mídia, em todo canto, mas é uma produção pequena. A gente não ouve falar tanto dos ampliativos, e há uma produção grande. Inclusive, para mim foi uma surpresa, porque eu imaginava que haveria mais restritivos do que ampliativos. O motivo das entrevistas, né? Poder entender esses números. Da onde que vem esses números? O que quer dizer? O que esses números querem dizer? Então, por que tão poucos restritivos e com tanto barulho? Tantos ampliativos com pouco barulho? E onde que você acha que está assim, esse gargalo
para que os ampliativos não vão para frente, não são convertidos em lei, e os restritivos estão em todo canto na mídia e são realmente um pavor, causam esse pânico moral. Sim, sim. Olha, Daniel, assim, primeiro, eu achei a pergunta extremamente interessante. Eu vim para cá pensando que talvez eu não pudesse colaborar, agora até mudei um pouco de ideia, assim. Bom. Olhando os teus números ali, dá para ver uma relação nessas legislaturas 55, 56, uma relação de 1/3, 2/3, né? 44, 123, 34, 99, né? Realmente é uma diferença, digamos assim, perceptível, assim, não é um campo de luta, se poderia dizer, mas eu logo vou discordar disso que eu estou dizendo, mas não é um campo de luta equilibrado, então parece que um lado está ganhando, né? Porque propõe mais, etc. e tal, né? O que me ocorre responder assim, ó, bom, eu não sou do direito, né? Convivo muito assim com essa gente toda aqui do direito, né? Tenho excelentes amigos, assim, como o Roger Halpe aí, que é um colega de várias coisas, né? Então, assim, mas eu não sou do direito. Tem até amigos, né, professor? O que eu tenderia a dizer, assim, Daniel? Primeira coisa que eu diria é que, assim, ó, os projetos, quer dizer, a conjuntura que tu analisa de 88 até 2020 é essa conjuntura de saída da ditadura que coincide com uma explosão dos chamados movimentos identitários, né? Feminista, LGBT, negro, ecologista na época, hoje em dia mudou de nome, né? Etc. e tal. Então, eu acho que uma expressão boa para defini-los é aquela da Marilena Chauí, que a democracia ela é um regime do direito a ter direitos, ela instala na gente uma percepção de que a gente tem direito a ter direitos, e esse processo, uma vez desatado, ou seja, tu concedendo, por exemplo, sei lá, concedendo para 2 homens gays, né, o direito de adoção. Em seguida vem um outro direito, que é então o da igualdade civil, o do matrimônio igualitário, como chamam aqui na Argentina. Ou seja, uma coisa puxa a outra, assim, né? Eu vejo, então, nesse fenômeno do número protetivo ampliativo, né, eu diria que isso acontece. Ou seja, que um direito chama o outro, né? As pesquisas sobre o Bolsa Família, por exemplo, em grande número, uma coisa que eu li bastante, porque afeta o terreno da educação, elas mostraram que, uma vez concedida esta pequena ajuda, que é um valor pequeno, né? As pessoas se mobilizaram no sentido de busca de uma série de outras. Enfim, eu acho isso um procedimento interessante, e é por isso, digamos assim, que os regimes mais autoritários têm medo mesmo que das pequenas concessões, porque atrás delas vem sempre uma enxurrada, né? Agora, a minha ideia mesmo com relação a esses números que tu está mostrando é o seguinte, assim, eu acho que a norma social, tá? A norma, essa discussão que o Foucault faz intensamente, né, que no direito tem, né, aquele livro daquele Márcio, né, sobre os processos da norma e normalização. A ideia da norma é que, no caso, por exemplo, a norma de gênero é a cis-heteronormatividade, a norma de raça, a branquitude, assim, para materializar. Uma das condições do êxito da norma é que ela não precisa dizer de si, né? Ela não precisa falar. Até o artigo esse que eu tenho no livro que nós publicamos do Gerge é sobre isso, casualmente. Assim, ela não precisa dizer de si porque todo mundo obedece sem pensar. A eficácia da norma está dada pelo silêncio. Então, para usar os exemplos aqui do tema que tu pesquisa, né? O homem gay entender que ele só pode ser cabeleireiro ou então costureiro, que ele jamais pode legalizar uma relação que ele tenha, que ele vai sofrer mesmo porque ele é culpado, etc. E aceitar tudo isso, digamos, naturalmente, é o reinado da eficácia da norma. Não é necessário uma lei que diga assim, ó, tu que nasceste com esse desejo, não terás direito a
aposentadoria pelo teu companheiro, mesmo que tu tenha vivido com ele 400 anos, entende? Assim, ó. Então, o que eu acho quando vejo esses números é que a ampliação dos direitos, que é uma evidência, ela está forçando o lado restritivo, como tu chama aí, né, a reagir. Mas a reação de quem não quer que a norma se mova, ela é uma reação sempre cheia de ambiguidades. A principal ambiguidade, por exemplo, a gente viu no governo Bolsonaro, e eu mesmo também escrevi sobre isso, um governo que dizia que não se devia falar em gênero e sexualidade e que passou os 4 anos usando expressões, inclusive baixas, até eu que sou uma bicha baixa, eu achei que as coisas que ele falou foram baixas, entende? Então, passou os 4 anos falando nisso, assim, né? Quando tu começa a propor projetos em relação à ideologia de gênero, por exemplo, né? Tu, na verdade, força a falar que existe aquilo que tu não quer que exista, que é o gênero. Tu vai dizer que ele é uma ideologia, mas tu fica falando dele o tempo todo. Tem muitas análises a respeito disso, Sônia Corrêa, esta colega da sociologia, Isabela Calil, sobre essa coisa de que, assim, a direita deseja o patriarcado funcionando no silêncio, assim, né? Que a mulher entenda que o seu lugar é na cozinha, etc. e tal. Na medida em que isso não acontece, tu tens que falar sobre isso, e mesmo sabendo que o segredo para que tu mantenha a norma é que tu não precise falar, né? Então tu começa a ter que argumentar sobre ela. Então esse pequeno número de projetos restritivos, eu acho que ele mostra um pouco da fraqueza desse grande número dos projetos que estão chamados ali de ampliativos, né? Assim, ó, a minha ideia seria de que, assim, ó, no Brasil a gente tem uma expressão dizendo assim, ó, não, mas essa lei não pegou, entende? A lei está lá, a lei diz que tem que botar o lixo tal hora na rua, não, essa lei ela não pegou, pessoas botam na hora que elas bem entendem, entende? Então, quando se toma um assunto desse, se vê, se olhar Porto Alegre, por exemplo, se vê sucessivas leis ou reforços ou regramentos que são o maior sinal de que a lei não está funcionando, né? Então, assim, ó, eu tenderia a dizer que esse grande número de projetos protetivos, ampliativos, ele revela, por um lado, um saudável desejo, entende, das populações mais vulneráveis, no caso as que tu pesquisa, que são as LGBT, de ter mais direitos, ou pelo menos igualdade de direitos, né? Mas ela revela também uma baixa eficácia deles, assim, seja porque não são aprovados, porque ficam sendo discutidos décadas a fio, ou porque são aprovados e não fazem quase nenhuma diferença, porque os crimes continuam, etc. e tal, né? No caso brasileiro, por exemplo, assim, no caso do racismo, mesmo a consideração dele como crime, eu acho que ela evitou muita gente de falar o que gostaria, o que a pessoa gostaria com relação aos negros, né? Mas tu sabe que no Brasil, se 10 pessoas foram condenadas por racismo, foram parar na cadeia, tudo virou injúria racial, criaram-se outras figuras, etc. e tal. Então, isso mostra, entende, que a lei, ela está rodeada de mecanismos que logo a fazem perder a eficácia. Uma das maneiras de lutar contra essa perda de eficácia é ficar propondo constantemente, entende, reforços, né? É um pouco o que eu pensaria num primeiro momento, assim, né? E eu estou dizendo isso não porque eu estudo o teu tema, mas eu estou pensando aqui naquilo que eu e o meu colega da Federal Fluminense, o Fernando Pena, trabalhamos, assim, temos uma série de coisas, publicações, e ele agora criou esse observatório contra o relativo às denúncias da violência contra professores, que é o fato de que, assim, a proliferação de legislações municipais e estaduais, chamadas de escolas sem partido, e a proliferação das legislações municipais e estaduais, chamadas ideologias de gênero, ela nos deixou com uma situação que é o seguinte, assim, quando a pessoa propõe, vejo isso em municípios do Rio Grande do Sul, quando o vereador propõe, ele já sabe que não vai ser aprovado. No caso de Porto Alegre, por exemplo, ao propor, a Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal
que é composta por gente nomeada por concurso, etc. e tal, não é uma gente que dependa do vereador ali para dar opinião, assim como o Escola Sem Partido, o Escola Sem Pedofilia, os outros. A Procuradoria foi sempre contrária, dizendo isso aqui não vai, isso aqui vai ser derrubado depois. Mesmo assim, o vereador apresenta, como Porto Alegre é uma cidade atrasada, a Câmara é atrasada, entende assim, ó, ele é aprovado e depois ele é derrubado pelo STF, como tem acontecido largamente no caso dos projetos, tanto de ideologia de gênero como de escola sem partido, né? Isto não impediu que isso continue sendo proposto. A teoria que eu tenho nisso, que esses dias, infelizmente não vou saber te localizar onde que está isso, mas eu leio muito sobre essas proibições e censuras nos Estados Unidos de livros relativos à raça, gênero e verdade histórica, né? Essa coisa da memória histórica. Sou formado em história. Tem havido, assim, um avanço descomunal nessa proibição de ter nas bibliotecas tais livros, né? As escolares, eu me preocupo com o campo escolar, né? E vários estudos mostraram já que, assim, ó, a eficácia disso é pífia. Os livros, em geral, citados, ou eles são completamente irrelevantes já antes de serem citados, eles tinham tiragens pífias, né? Ou então, o que mais tem acontecido, o Brasil é um exemplo disso, né? O livro censurado explode nas vendas, acabou de acontecer isso com o livro do... Esse aí, O Avesso da Pele, né, que eu recomendo muitíssimo a leitura, e o outro, aquele lá do... Agora me esqueci esses nomes. Esses dois famosos aí que tratam de questões ligadas à raça, quilombo, etc. e tal, do Jefferson Tenório e do... Está me fugindo o nome do outro aí, que é mais conhecido. Quer dizer, os livros explodiram nas vendas, inclusive a própria Amazon e tudo, Câmara do Livro, colocaram, né? Tem um conjunto de gente lá nos Estados Unidos que diz que esses projetos restritivos, para trazer para o teu exemplo, a pessoa que o propõe, no caso brasileiro, como no caso norte-americano, ela sabe da baixa eficácia, mas ela tem que dar uma resposta ao seu eleitorado. Então, esses 44%, eles aqui nessa última legislatura, ou 34% na anterior, significa que um terço, supondo que cada projeto tenha sido apresentado só por uma pessoa, que deve ter gente que apresentou um monte, porque significa que um terço desses deputados tem que dar uma resposta às suas bases eleitorais com relação a temas que sabe que são sensíveis. Um dos temas sensíveis é justamente os direitos dessas populações que antigamente eram subordinadas e caladas, negros, mulheres, bichas, travestis, etc. e tal, entende? Pobres no geral, não brancos, no caso brasileiro, né? Assim, ó, e que agora, digamos assim, vem conquistando, ele vem conquistando direitos, dentro desse processo do direito a ter direitos, né? Então, me parece que a proposição talvez atenda mais a uma necessidade de mostrar trabalho para suas bases eleitorais, entende? No caso dos Estados Unidos, já teve gente, felizmente eu não vou saber porque são aquelas coisas que eu leio por curiosidade, para entender um pouco esse cenário, né? Tu deve ter percebido que até um livro do Ziraldo foi proibido esses dias, entende? Aquele livro chamado Menino Marrom, aí em Minas Gerais, né? Aquilo deu uma parafernália nos jornais. O livro que andava empacado nas vendas há décadas, porque é um livro muito antigo, do Ziraldo todo mundo só lembra do Menino Maluquinho, ninguém lembra que existe o Menino Marrom. O livro disparou nas vendas, entende? Assim, ó, foi buscado por todos os meios. Quando se fala venda, às vezes não é só vender, é baixar e piratear, mas importa que está sendo lido, até porque o Ziraldo já está morto mesmo, então, assim, não vai ganhar mais nada. Então, assim, ó, mas, ao mesmo tempo, há uma questão de que quem propôs isso, a prefeitura, a secretaria, enfim, ela responde ao seu eleitorado. Vou dar um último exemplo, em seguida concluo isso, porque tu deve ter... Assim, ó, por exemplo, a proibição das festas de Halloween, entende? Que está na moda nas escolas agora, porque há um certo servilismo nosso em relação à cultura americana importou essas festas. Particularmente, eu acho elas muito interessantes, eu vou muito em escola, acho aquilo divertidíssimo, entende? É uma coisa legal, enfim, né? Podia ter um saci, uma coisa lá no meio para ser mais brasileira, mas tudo bem, tem as bruxas, eu gosto de bruxas, então... Agora, então, tem havido uma onda de prefeitos e secretárias de educação e vereadores, essa canalhada toda, entende? Proibindo as crianças de fazerem. Bom, isso
só faz disparar as vendas e o interesse. Isso é mais ou menos a Coreia do Norte, querendo que não se cante as músicas da Coreia do Sul e prendendo as pessoas. E isso só faz a música ser mais desejada. Não sei se me expliquei nisso, Daniel, mas um pouco é o que eu penso, a primeira impressão que me passa desses números. Eu tenho outras impressões sobre a questão de por que isso no legislativo, mas que eu não sei, queria te conceder a palavra aí para ver o que tu acha disso que eu falei. Por que no legislativo? A mim parece assim, ó, eu estou aqui na Argentina desde 8 de janeiro, fico até 16 de dezembro. Já fiz umas voltas ali a Porto Alegre por causa das enchentes, mas eu estou aqui estudando e fazendo coisa, então eu estou num ano de licença. Então, eu estou examinando aqui essas questões como aborto, o chamado casamento igualitário, né, e a Lei de Educação Sexual Integral, chamada ESE, né. Tem uma diferença brutal com relação ao Brasil, que é o seguinte: aqui tudo isso é lei, levou alguns anos tramitando, foi aprovada no Senado, na Câmara, entende assim, ó. E o Milei terá, então, muita dificuldade de derrubar isso, entende assim, não que ele não esteja tentando, assim que ele assumiu, ele botou em pauta um projeto para derrubar a lei do aborto, ficou esquecido no meio dessa parafernália de coisas que ele faz aqui, né? Assim, então, eu estou acompanhando, desde que cheguei aqui em janeiro, as articulações do movimento feminista, por exemplo, para o 8M, para os projetos. Eu fico impressionado como nesse país se reúne realmente os grupos de norte a sul e se chega numa proposição, num conjunto de deputados ou senadores e se investe com toda a força naquilo até que o troço vira lei. Claro que o kirchnerismo, especialmente Cristina Kirchner, ele ajudou nisso, entende? Porque ela foi uma espécie de Marta Suplicy dessa gente aí, né? Encampou todas essas coisas, usou nas candidaturas também, então tem um apoio governamental, que eles perderam agora, evidentemente, né? Perderam não só porque o Milei assumiu, porque o kirchnerismo e o peronismo tomaram uma surra eleitoral como nunca se imaginou. Assim, ó. Então, o que eu quero dizer assim, ó, a mim parece que assim, essa experiência brasileira, em que as coisas são aprovadas no STF, até saber se 20 gramas, 40 gramas, 80 gramas vai configurar, etc., que me parece sempre muito pouquinho frente aos meus vícios, mas assim, o fato é que assim, ó, isso tudo tem uma debilidade, como tu é do direito, sabe melhor do que eu, que é assim, bom, quem faz a lei não é o STF, então se resolverem fazer uma lei, isso tudo vira... Agora, por outro lado, eu entendo quem se dirige ao STF, aí os Tony Reis da vida, essa gente que passa a vida fazendo isso, né, que eu conheço toda essa gente, assim, porque tu tem um congresso que, digamos assim, muito hostil a essas pautas, né? Então, assim, esses números, assim, ver tanta coisa protetiva e o Brasil ter tanto assassinato de população LGBT, ver tão pouca coisa restritiva e, ao mesmo tempo, como tu mesmo dissesse, um alarido enorme em cima dessas restrições, né? Para mim, mostra assim, um pouco uma casa legislativa que, no fundo, ela tá travada para discutir alguns assuntos, que é o que aqui na Argentina se conseguiu destravar a educação sexual nas escolas. Aqui a lei tem 21 anos, nós estamos falando de uma coisa antiga, entende? Assim, ó. Ao propor um projeto que não tem a palavra gênero, que já na época era uma discussão, o projeto original da ESE não tem a palavra gênero, né? Ela tratou de outros modos, ele foi longamente costurado, enfim, né? E a mesma coisa o casamento igualitário, depois a questão do aborto também, com a palavra aborto, embora ele chame aqui muito de interrupção voluntária do embaraço, né? Embaraço é gravidez em espanhol, daquelas palavras que dá um pouco de confusão aqui na língua, né? Mas, assim, então, não sei, assim, eu sou, inclusive, obrigado, talvez, a dizer que esse raciocínio que eu fiz para o restritivo vale um pouco para o protetivo ampliativo, assim. Uma Erika Hilton da vida, uma Duda Salabert, ela tem por dever propor coisas, entende, para a proteção das pessoas travestis. E eu não estou criticando ela, aliás, na verdade, sou apaixonado por elas, entende, assim, ó. O fato é que, mas, assim, o grau de eficácia é como nadar no meio da lama, entende? Tu tem dificuldade de avançar, entende? Assim, ó. Então, tu vai propondo, tu vai fazendo, mas isso, para mim, tudo revela uma coisa legislativa de muito baixa eficácia, assim, né?
sei se me fiz claro nisso, não sei se tu concorda com isso, o que tu acha dessas ideias? Eu posso estar dizendo um monte de asneira, não é porque eu sou professor que eu não posso dizer asneira. Aliás, esse ano eu estou de aluno aqui, eu posso dizer qualquer asneira que eu queira, aqui, em espanhol, inclusive. Professor, eu acho uma visão muito interessante, porque eu ouvi de uma entrevistada. Ela é professora universitária também e hoje ela é assessora, está cedida em Pernambuco. Ela está cedida aqui para a Câmara dos Deputados e ela falou algo muito semelhante sobre quando se pensa assim de ação e reação, um movimento restritivo, um movimento de pânico moral, ele acaba sendo tão forte que tem que haver vários movimentos de várias produções. Não, eu disse, primeiro que a esquerda, aqui eu estou colocando direita, esquerda, conservador, conservador Uhum. e não conservador. Vocês não conservador é melhor do que algum outro termo, porque É. realmente eu não sei, bom, outras discussões, né? Mas ela falou que a produção legislativa dos conservadores, de quem faz os projetos restritivos, é muito pequena, ponto, e eles fazem uma produção legislativa que por reação, tem que haver muita produção protetiva, ampliativa, numa tentativa de mitigar essa produção restritiva. Que interessante que mais nas últimas legislaturas, né, eu lendo, porque eu li os projetos, analisei as emendas, depois eu li os projetos de lei e li as justificações. E Isso. analisei esses três, principalmente as justificações, que são coisas que as pessoas esquecem, ou coisas que as pessoas não dão muito moral. Por exemplo, o Estatuto da Família, né, de 2013, não fala nada assim, porque não. Falou homem e a mulher, ok, não fala nada contra o LGBT, mas a justificação diz. A justificação diz muito sobre de onde, ou pelo menos deveria, né, dizer muito de onde vem esse projeto de lei. Mas, enfim, ela falou que essa reação do movimento ampliativo, ela tem que ser muito forte para poder barrar o restritivo, e nisso eu junto com um outro pensamento de um outro entrevistado, um pastor, que ele me disse, quando a gente conversou sobre religião, ele me disse que existe um movimento das mídias sociais muito grande. Porque o que acontece? Me parece que as pessoas, elas não assistem TV Justiça, não assistem TV Senado, Uhum. então elas não sabem das discussões que acontecem lá, elas não estão lá, elas não leem sobre isso, mas a capilaridade da discussão chega no Instagram, chega no TikTok, e é isso, aqueles vídeos, saiba o que aconteceu, não sei o quê, as coisinhas, as sirenes, né, de ambulância, que chega na minha avó, que chega na minha tia, que chega no grupo da família. A capilaridade, ela acontece nesse sentido. O que faz com que parlamentares, como o da Salabé, Érica Hilton, o pastor Henrique Vieira, passem muito tempo e muita energia deles da assessoria produzindo conteúdo para desdizer essa fake news ou então esse andar restritivo, do que efetivamente produzindo conteúdo deles explicando a legislação, explicando os projetos que eles estão propondo. Claro. E que também que um movimento que eles estão fazendo, que ao ver do entrevistado não é um movimento muito certeiro, é explicando o processo legislativo, sendo que a gente está no momento da sociedade que eles não querem saber sobre isso. As pessoas não querem saber como que é o processo legislativo. Sim. Eles querem saber aqui o texto que eles colocaram, que vai chamar a atenção. Nossa, eu vou entrar nesse link. Nossa, olha essa música que está me compelindo a não votar nessa pessoa. E a partir disso, me veio, né, esse pensamento sobre esses dois tipos de ágora, né? O parlamento, a discussão
do que as pessoas falam, não é um parlamento, é um brigamento, né? É um xingamento, é um local digno e não se fala, né? Isso. Se briga. E da discussão nas redes sociais, que talvez a discussão nas... Ixi, eu caí? Uhum. Discussões nas redes sociais, elas dão mais liga, né? Elas chegam em mais lugares do que as discussões Ah, dos projetos nas casas, né? Na Câmara e no Senado. O que isso. você acha sobre isso? Agora que tu falando, me ocorreu um outro autor aí, que é o Richard Miskolci, né? Que no momento anda um pouco odiado pelo movimento LGBT. Ele tem uma produção, um livro dele tem o título é não sei o que nas redes. Eu tenho o livro, mas aqui não tenho, está em Porto Alegre. Mas ele é professor da Unifesp, né, em São Paulo. Então, ele analisa isso, que boa parte do debate político ele se transferiu para as redes, esse ambiente tecnomediatizado, né, onde, então, a lacração, o cancelamento, esse tipo de coisa. E, como tu dissesse, sim, eu acho que as pessoas ficam sabendo de muita coisa por esse ambiente aí, né? Por outro lado, assim, eu também acho que, assim, ó, desde 2020, nós estamos agora em 2020, exatamente, eu sou do conselho político de um menino que foi meu aluno lá na URGS, o Matheus Gomes, que é um deputado, ele foi vereador do PSOL em Porto Alegre 2 anos, em seguida deputado estadual pelo PSOL. Até acho que esse Henrique que tu está falando, uma vez ele esteve em Porto Alegre, é aquele pastor do PSOL do Rio de Janeiro, não sei se é isso que te refere. Mesmo. Aliás, eu passei uma tarde com ele em Porto Alegre, um tempo atrás. Ele andou por lá, ele é casado com uma mulher dele, é de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e ele andava por lá, então tivemos reunião do gabinete. Eu sou do conselho político lá do Matheus Gomes. Eu achei ele absurdamente sensacional. Nós fizemos uma tarde de conversa sobre laicidade, inclusive com outros 2 padres do Rio Grande do Sul que são muito avançados, entende? Foi uma coisa maravilhosa. Mas eu quero lhes dar o exemplo em cima da coisa do Matheus, assim, né? Tanto a Câmara Municipal de Porto Alegre como a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde o Matheus está agora, né? Eu me dou conta que elas são estruturas absolutamente que capturam o deputado para isolar ele da sociedade. Assim, a quantidade de compromissos internistas lá dentro, entende? De comissões, de coisas, etc. e tal, o andamento absolutamente lento das proposições, entende? Elas deixam o Matheus Gomes louco, assim. Ele é um menino negro, alto, né? Se tu botar aí, não, logo tu vai ver, se destacou muito agora nas enchentes, né? Eu estou esse período fora, não fui atingido, né? Voltei a Porto Alegre esses dias para estar 2 semanas lá, mas enfim, eu já estou aqui de volta. Então, o que eu vejo é o seguinte também, assim, um pouco desse barulho ele é necessário para os 2 lados, né? Porque assim, ó, a grande tarefa de educação política não está nas mãos da fala ou do discurso do deputado lá dentro da Câmara, entende? Que inclusive depois vai ser recortado, picoteado, por um lado vão mostrar só um pedacinho, outro, né? Eu estou convencido e vejo no mandato do Matheus Gomes que ter Instagram, ter Facebook, ter até TikTok, eu estava lá na reunião no dia que a gurizada, é uma gurizada, eu sou disparadamente a pessoa mais velha naquele lugar, além de ser uma das poucas que não é negra. É um dos lugares que mais eu gosto de estar, quando me aposentar é lá que eu vou ficar. Que acontece, assim, ó, essa coisa de ter o TikTok, etc., eu me dou conta, assim, é isso, gente, é o que diz o Richard Miskolci, a gente está esses são os lugares de educação política hoje em dia. Tudo bem que o Mark Zuckerberg fica com os meus dados, etc. e tal, entende que o outro coleta não sei o quê, mas, assim, não adianta dar discurso na Voz do Brasil, entende? Assim, então, eu acho que essa questão que tu coloca assim, ela talvez ajude a explicar também que esse grande número de projetos ampliativos aí, né, ele é ocasião de debate nas mídias, não só para dizer eu estou fazendo, mas para poder discutir isso aqui tem que ser feito, porque aí vem a possibilidade, eu vejo no caso do Matheus, vem a possibilidade de conseguir dados e informações pela Lei de Acesso à Informação, então já fizemos isso várias vezes,
e de fazer algum debate político, entende? Assim, ó, que, infelizmente, mesmo com TV Senado, com isso, com aquilo, etc. e tal, não tem. Eu olho os esforços que os tribunais eleitorais fazem, entende, para estimular os jovens a votar. É um assunto que me interessa, porque eu pesquiso culturas juvenis, né? Entre a fala do presidente, que está no momento lá do tribunal eleitoral, Tribunal Federal Eleitoral, não sei como que se chama, o Tribunal Mar, não o regional, né? Entre a fala dele e uma declaração do Felipe Neto ou da Anitta nas últimas eleições, foi assim, ó, estava chegando ao final o período para as pessoas que têm entre 16 e 18 anos fazerem o seu título, porque elas não são obrigadas e também não são obrigadas a votar. Essa é uma discussão grande nas escolas de ensino médio, eu me dedico à cultura juvenil, então vim acompanhando isso, o percentual estava muito pequeno. Tá? Uma eleição onde tinha Bolsonaro de um lado, Lula de outro, entende? Uma certa esperança de que as juventudes, que eu já não tenho muita esperança, que aqui tem também uma juventude de direita, que não é fácil, especialmente homem, hétero, branco, cis, assim, ó, mas aí o que acontece, assim, ó, tá lá dia a dia o cartório eleitoral mostrando. Aí a Anitta e mais Felipe Neto, entende, foram às redes para comentar esse tema, e houve uma disparada de registros, entende? Terminou que o número foi, inclusive, superior, tinha sido na outra eleição. Eu não estou com os números na cabeça, mas é mais ou menos isso que eu estou te dizendo. Isso vale para uma série de outros temas, entende? Assim, que são postos... Todo mundo sabe que a camiseta verde e amarelo acabou que... Agora é possível. Eu trouxe uma para cá, né? Porque pode ter jogos, eu quero, como brasileiro, colocar, porque aqui, esse povo daqui da minha janela, estou vendo 3 apartamentos com bandeira da Argentina. Aqui não é uma coisa de direita. Aqui a pessoa não pode chegar e olhar e achar que é de direita. Pelo contrário, é uma coisa de esquerda, a bandeira nacional. Agora, precisou a Madonna vir e fazer aquele show lá, entende? Para a gente se sentir um pouco mais autorizado. E precisou essa gurizada de jet ski ir salvar a gente no Rio Grande do Sul, para nós chegar à conclusão que o jet ski ele não é mal por natureza, entende? Depende de quem está pilotando ele, o que está fazendo. Então, eu acho que teria uma outra conexão para fazer nisso tudo, nesses dados que tu está colocando, que é a necessidade de sobrevivência mesmo do político, ou da política, aqui da política, tanto no sentido da atividade, como das mulheres que exercem isso, né? Que é no sentido de que, bom, pautar a sociedade nesses temas e usar um pouco essa questão de que tem um projeto tramitando, né, para poder fazer discutir. A gente acabou de assistir agora na PL do estupro isso, assim, né? Vamos combinar aqui que fique entre nós, embora esteja sendo gravado, entende? É claro que eu sou a favor lá do Lula, que bom que existe o Lula que se candidatou, mas eu tenho muitas críticas a essa versão 3.0. Quando veio a PL do estupro, o governo ficou quietinho, já dando aquilo por aprovado, não se meter em mais uma pauta de ordem moral, que produz um desgaste, porque tem sido uma estratégia, né? Leia o artigo da Célia Pinto, essa cientista política, né? Chamada Indecências, acho que está no Sul 21, um artigo curto. Quer dizer, o sujeito propõe para poder provocar mesmo o presidente. Ele não está preocupado, né? Agradar o seu eleitorado. Agora, graças ao movimento de rua, que vamos combinar, assim, comparado a essas hordas de gente aqui na Argentina, eu me sinto até envergonhado aqui, eu vou a manifestações, que é uma coisa assim, o que mais eu tenho visto é manifestação, panelaço, etc. e tal, vou acabar sendo deportado antes de terminar a minha licença. O que acontece, assim, ó, pouco movimento social bastou para um rumor disso, um grande trabalho de imprensa, porque hoje em dia a Rede Globo está do nosso lado, uma coisa meio incrível, né? Mas em todo caso, a Rede Globo, para retirada, e agora hoje de manhã eu leio que o Arthur Lira propôs, entende, para consertar um pouco o estrago dele com as mulheres, porque ele bate na mulher dele, todo mundo sabe, assim batia, agora não está mais com ele, para consertar ele propôs uma coisa, então, daqueles taxas de percentuais de candidatura feminina, e a minha maior surpresa é que ele propõe 15%, atualmente está em 17%, que eu saiba, o percentual de mulheres, que ele propõe uma coisa a menos até do que tem. Mas, em todo caso, assim, ó, isso me deu, tudo isso, para concluir esse meu raciocínio, que eu estou pensando agora, o outro eu já tinha na cabeça, me leva a pensar assim que, bom, a atividade legislativa, se ela ainda serve para alguma coisa, ela serve para pautar constantemente que tal coisa podia ou não podia, etc. e tal, né? Tem um artigo excelente aí do Vladimir Safatli, que
que é outra pessoa que a gente lê e acaba chegando à conclusão que, assim, não existe mais esquerda no Brasil, nem a gente é de esquerda, que ele é muito exigente na checklist dele de esquerda, mas ele é muito bom, que ele vai dizer o seguinte, assim, ó, os neoliberais começam a falar coisas que parecem absurdas, entende, tão ousadas, no caso ele se refere a uma fala, mais de uma vez o Paulo Guedes diz, nós temos que vender algumas praias do Brasil, tem muita praia, são 8 mil quilômetros de costa, nós estamos precisando de dinheiro. Isso acaba desaguando na PEC das praias. Em algum momento isso cria sentido, entende? Aqui as análises sobre o Milei mostram isso, uma frase que ele repete muito, de que não existe miséria, mas os argentinos se acostumaram a gastar mais do que têm, o que eu acho que é um pouco verdade, não quero falar alto aqui, que eu moro numa parada muito pequenininho, mas assim, eles se acostumaram a gastar, porque essa gente acha que é rica, que nasceu em Paris, entende? Então se não for a Paris uma vez ou duas por ano, a pessoa está condenada, assim é... Então, assim, mas ele repete isso, mas ao mesmo tempo o mapa da fome na Argentina, ele vem crescendo assim de maneira alucinante, os dados estão aí, eu me baseio pelos dados, né? Então, nisso, para voltar para o teu tema, eu acho às vezes que talvez isso seja positivo para os dois lados, porque tu necessita manter isso em debate. Na verdade, nós necessitamos manter o debate mais do que eles, porque nós queremos mudar a norma. Eles apenas querem manter a norma. O mundo deixado ao Deus dará, entende? Ele seria patriarcal, ele mataria as bichas assim a rodo, entende? Assim, ó, por qualquer motivo, as travestis ele não deixaria nem nascer, assim, ó, etc e tal. Então, assim, o mundo, digamos, deixado ao Deus dará, ele vai para esse lado. Nós precisamos desse barulho. Então, sei lá, não sei se me expliquei, se fez sentido isso, mas... Fez sentido, professor, fez sentido, dialogou bastante com a pesquisa, né, com a ponto de vista de outras pessoas que também estudam o tema. Eu queria passar adiante. Esse aqui é um desdobramento, aquele é um dado geral, né, um diagnóstico geral, e aqui eu queria entrar nos diagnósticos específicos sobre crime, pena e violência, e sobre principalmente direitos humanos. Essa tabelinha aqui, ela fala sobre o crescimento médio de projetos de lei a cada legislatura. Então, em média, da 48 para 49, foram propostos mais 10 projetos de lei que tratam sobre crime, pena e violência para proteger ou para ampliar. Da próxima, 10, da próxima, mais 10. E os que falam de direitos humanos ou de direitos fundamentais, também quase 10, quase 10, quase 10. Então, está entre... São o segundo e o terceiro temas que mais crescem nesse período de legislaturas. Esses aqui que eu quero... Só um pouquinho, só na outra tabela, esse número 10, ou 9.625, então tu calculou para cada transição de legislatura e depois tu fizesse a média, é isso? A média, isso. Entre cada legislatura, em média, crescem 10, crescem 10, crescem 10. Por exemplo, que a orientação sexual, em média, crescem 12, mas ela foi aparecer na 50ª legislatura. Então, da 50 para 56, cresceram tanto, né? Claro, que dá uma média elevada. 48 dá uma média de 12. Né? E logo em seguida, criminalizações ou descriminalizações, e logo em seguida, direitos humanos. Trazendo assim para números brutos, eu fiz aqui uma média de saltos, né? Sobre criminalizações, descriminalizações, houve um salto da 52 para 54, onde houve a proposta de mais 14 em relação ao anterior, da 54 para 55, mais 16 em relação às passadas, de 55 para 56, considerando que 56 são só 2 anos, mais 29, então assim, está crescendo bastante esse tema. Direitos humanos também está, olha, de 53 para 54, 2, na seguinte, 23, na seguinte, só 2 anos, 16, e números brutos, na 55, na 54, sobre discriminação, foram propostos 35. Isso. Na próxima, mais 51. Na 56, que são 2 anos só, mais 80.
Não, é um crescimento explosivo isso. É explosivo. Direitos Humanos também 38, depois 61, depois 67. Claro que você pensando no universo de produção legislativa de um ano, não é tanto, mas no universo de Uhum. 430 e pouco, 354, sempre esqueço o nome, é uma quantidade muito, Expressiva, muito expressiva. Então, assim, mas assim, olhando aqui para esses saltos, nesses momentos históricos, você tem algum insight sobre por que seria que nesses momentos houve esse tipo de salto? Olha, a primeira coisa que eu diria, Daniel, é assim, é que tem a ver muito com leituras que eu gosto ou necessito fazer, né? É que assim, ó, que a gente tenha tido um eixo chamado crime, pena e violência com números tão expressivos, né? E em crescimento, digamos assim, que nem é, digamos, um crescimento homogêneo de legislatura a legislatura, mas é um crescimento que se avoluma, feito uma enchente, né? Eu acho que tem a ver com esse caldo todo que se analisa hoje em dia, de que por muitos motivos as sociedades estão ficando punitivistas, o discurso punitivista, né? Eu associaria esse discurso punitivista por um tema que eu adoro ler, assim, não que eu goste do assunto, mas o tema me apaixona, que é essa coisa da produção do sujeito individual e empreendedor, o empreendedor de si na conjuntura da racionalidade ou do governamento neoliberal, né, que sobre isso tem toneladas de trabalhos. E aí, essa ideia, entende, de que cada um é um empresário de si. Tu queres segurança, Daniel, tu compra uma arma e trata de te defender dos bandidos. Tu acha, entende, que não tem emprego para ti, tu vai criar a tua empresa e vai ser o teu próprio empregado e te vira, entende? Assim, ó, tu acha que na escola estão fazendo a cabeça do teu filho, homeschooling, tu compra tudo e vai dar educação, e assim vai. Tá? Tu está preocupado com a tua aposentadoria, que eu não sei o quê, então tu trata de fazer um plano no Banco do Brasil, até eu já fiz, inclusive. Assim, ó, então o que acontece? Isso aí, esse assunto eu considero ele fascinante, assim, no sentido, a ideia de que no futuro ninguém mais vai ter CPF, cadastro de pessoa física, porque assim, ó, eu, por exemplo, sou professor universitário, regime de 40 horas, dedicação exclusiva. Então, esses dias ainda estava em Porto Alegre, fui fazer uma fala num instituto lá que me pediu. Iam pagar, nunca pagam nada, eu nem peço nada, já faço tudo de graça. Iam pagar. A primeira coisa que a menina me pergunta, muito bem arrumadinha lá na sala, entende? Assim, qual é o meu CNPJ? Eu digo, não, eu não tenho CNPJ, querida, não sei se tu está percebendo, sou uma pessoa, entende? Assim, eu não sou uma entidade jurídica. Eu nem posso ser, eu seria punido, entende, pelo meu emprego. Ah, mas o senhor não tem, então o senhor não tem, não sei o quê, o senhor não é MEI, não, também não sou MEI. Tenho 2 filhos que são MEI, mas não sou MEI. Assim, então, o que acontece, assim, eu acho que isso é uma contraparte, no sentido, assim, ó, como cada vez mais existem responsabilidades individuais, cada vez mais existe uma proliferação de coisas, nós temos que ver, então, punição, violência, os indivíduos, porque, querendo ou não, tu empodera os indivíduos quando tu começa a dizer o seguinte, te defende por ti mesmo, trata do teu próprio emprego, abre a tua própria escola, tenha teu próprio plano de saúde, né? Tu vai judicializando todas essas coisas, elas deixam de ser políticas públicas, entende? E viram contratos comerciais e outras coisas. Eu tenderia isso, né? A segunda questão é que, querendo, assim, ficando no eixo crime, pena e violência, eu acho que é esse processo duplo, que eu acho que é sempre uma discussão difícil, já participei de alguns debates com gente do direito sobre isso, né? Que é o seguinte, assim, quando se diz a frase Brasil, país que mais mata travestis, que vamos combinar, a gente diz essa frase um pouco sem dados para comprovar, até parece que lá na África eu trabalhei vários anos em Moçambique, andei por aqueles países, entende, assim, parece até que, enfim, é que tem lugares que não tem dados, entende? Alguém sabe quantas bichas são mortas na China, por exemplo, só para dar um exemplo, entende? Até acho que... Então, assim, na Índia, por exemplo, que é um país ultra atrasado, que não tem estatística, mas, em todo caso, assim, para mim, isso é sempre uma contraface, né? Justamente, é difícil decidir, assim, se, por exemplo, não é só matar, mas existe mais
crime ou violências e conflitualidades, né? Ou se efetivamente a gente tem mais denúncias, porque tu sabe que a abertura das delegacias de mulher, da possibilidade de uma bicha numa delegacia de mulher ir lá fazer a sua queixa, ela vem ampliando isso, assim como, por exemplo, todo mundo sabe que não está nascendo tanto indígena no Brasil, mas as pessoas estão cada vez mais assumindo a sua cor, assim como nós não tivemos. O último recenseamento mostrou que 55% da população é não branca. Não é que nasceram centenas de pessoas negras nesses últimos anos, milhares. Não, acontece que declarar-se negro é algo mais positivado, dá inclusive direito a cotas, e está certo que cota é reparação histórica, não é favor, nem é indicação. Assim, ó. Então, o que acontece? Eu acho esse um negócio complexo, assim, né? Mas eu tenderia a dizer que para crime, violência e qual é a outra palavra? Pena e violência, eu acho que tem a ver com essa questão de que a geração de novos direitos, ela levou a denúncias, entende? Assim, quer dizer, eu passei a vida apanhando de pai e mãe, assim, não estou aqui, meu pai era metalúrgico, uma mão pesada, entende? Nunca me ocorreu que aquilo poderia ser crime, entende? Já nas gerações atuais, bom, vai lá, denuncia, tem conselho tutelar. Então, a gente vem qualificando coisas, mas eu acho que o outro lado também, que aqui é bem o caso do Milei, né? Ele conseguiu aprovar essa lei que proíbe as manifestações, que esse povo passa se manifestando também. Sai do metrô, tem alguém batendo panela, tem que ir lá perguntar o que é, vocês são contra ou a favor o quê? Agora que eu já estou mais ambientado, né, não tenho vergonha de perguntar. Então, assim, aqui há uma criminalização. Essa agora, a sessão em que conseguiu aprovar a lei de bases, foram presos um número enorme de pessoas por motivos fúteis, ficaram sem poder acessar advogado e familiares. Aqui tem uma estratégia de criminalização dos movimentos sociais, como também tem no Brasil. Mas a contraparte disso é que os movimentos sociais também cresceram muito no Brasil. Nós temos movimentos sociais onde não se imaginaria que houvesse, né? Assim é. Então, isso é uma das coisas que eu diria. A segunda linha, que é chamada Princípios e Fundamentos da República e de Direitos Humanos, que na verdade é uma que eu achei extremamente interessante essa tua classificação, é que me parece que essa já mexe no nosso ordenamento mesmo. Por exemplo, assim, ó, eu sou um militante pela educação laica, Estado laico, liberdades laicas, tu vai encontrar, inclusive, artigo, até livro organizado, assim, ó, com colegas aí, né? Assim, o que acontece, assim, ó, ter colocado o tema em discussão, que tem a ver com o ordenamento da República, entende? Já é para nós um grande ganho. Porque, assim, ó, ter crucifixo em tudo que é tribunal, em tudo que é coleginho público, etc. Tal. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, aqui nos últimos anos, por exemplo, obrigou alguns prefeitos a devolverem o dinheiro que havia sido gasto comprando crucifixos para colocar em salas de aula. O dinheiro, vamos combinar, é o dinheiro pífio, né? O que é um crucifixo? É duas madeirinhas e compram sempre o mais vagabundo, que as crianças vão quebrar aquilo mesmo, mais dia menos dia, não vão comprar um crucifixo de ouro, etc e tal, entende? Que não ia durar 2 minutos na sala de aula. Então, o que acontece, assim, ó, mas há um simbolismo nisso, entende? Dizer não pode, entende? Agora, eu sou de uma geração, estudei toda a vida em escola pública, desde o primário até o fim da universidade, eu nunca estudei em colégio privado, assim, ó, aonde os crucifixos, as santas, as orações, assim, a comunhão dada na escola eram coisas super comuns, entendeu? Então, eu acho que essa segunda linha que tu colocou aqui, na qual, digamos que o crescimento é até mais modesto, mas ela diz do nosso ordenamento, né? Assim, eu acho isso extremamente... Seja lá o que sejam esses projetos que eu estou falando aqui, pela classificação, não li as emendas, né? E, além do mais, direitos humanos, a gente ter conseguido manter essa pauta na ordem do dia, que essa pauta é assim, ela no Brasil, como em outros países, conseguiu ser criminalizada, no sentido de que só se falava dela. Esse é o grande problema para nós eleger a Maria do Rosário prefeita de Porto Alegre agora. Eu sou muito amigo dela, ela também foi minha aluna, assim, ó, porque ela ficou marcada com esse negócio de defender bandido, porque ela fala em direitos humanos. Defender bandido não é falar em direito não é defender bandido, mas ficou associado. Então, acho notável que tenha se conseguido ainda, sob essa rubrica, como tu classificou, né, manter um debate aceso sobre o tema. Acho notável isso no Brasil, entende? Porque em alguns lugares isso aí sumiu da gramática política, né? Porque ficou muito... O custo para o deputado ou parlamentar tratar disso ficou muito grande, né? Professor, falando
né, sobre essa questão de produção sobre direitos fundamentais, direitos humanos. Aqui nos próximos dados que eu trago, olha só que interessante. Sobre crime, pena e violência, até a 51ª, se falava pouco sobre criminalização, descriminalização a partir da 52, então a gente está entrando aqui, governo Lula, dá ali projetos. Também sobre direitos humanos, quase não se falava, 52, dá ali projeto. Interessante isso. E só aumenta. Por que você acha que aconteceu esse marco aí da 52? O que será que aconteceu aí que houve essa produção tão grande a partir de então? Que chave será que virou? Pois é, interessante, porque assim, eu ficaria tentado a dizer assim, bom, tem um raciocínio político que diria o seguinte, assim, isso já deveria estar em andamento para nós poder explicar a eleição do Lula, né? Porque senão a gente teria que ser muito assim presidencialista para achar que o presidente chegou lá e atrás dele veio uma manada. Outra coisa é que a gente sabe que o PT elegeu presidente e presidenta, mas jamais teve maioria, entende, assim, ó, na Câmara e no Senado, né? Não digo que tivesse essa situação de hoje em dia, que é uma situação, assim, de um legislativo absolutamente hostil, entende? É mais um Banco Central hostil, fica difícil mesmo. Mas eu, assim, eu tenderia a achar que tem um efeito, assim, digamos, cultural simbólico, né, que é uma virada de chave para a esquerda, né, ou pelo menos aquilo que se chamou de esquerda no PT, né, nunca nos esqueçamos que o Lula, para se eleger, falava do PT cor-de-rosa, falava aquela carta aos brasileiros. Bom, eu não estou aqui para criticar o Lula, graças a Deus ele está bem melhor que o Biden, vamos combinar. Isso que ele se tratou sempre no SUS, e o outro lá é milionário. Mas, assim, eu acho que tem esse efeito, né? E eu tenderia a achar também, assim, que tem a questão de que o Lula chega lá por conta de uma explosão de movimentos identitários, que todos eles vão coincidir no PT. Eu vejo isso na minha trajetória pessoal, né, de militante, e na de quase todo mundo, assim, todos esses anos. Eu sou professor há 32 anos na URGS, então eu olho os meus alunos e percebo que até todo esse período Lula, ser de um movimento identitário, podia ser os negros, os ecologistas, as bichas, os mais pobres, aqueles que vêm por cotas pelo interior do Estado. O ponto em comum sempre é que todo mundo era petista. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia o PSOL, o PCdoB, etc. e tal, né? Enfim, houve o PT não tem mais essa hegemonia da juventude, né? Mas, assim, mas eu fico pensando que tem a ver com isso, assim, talvez os movimentos sociais tenham se sentido muito mais encorajados, e com isso encorajaram os seus parlamentares, ou forçaram os parlamentares, até no limite do termo, né, a uma proposição de projetos protetivos, né, por exemplo, os negros com relação à violência policial. Não é a coisa LGBT, mas me ocorreu agora, né, mas as bichas no geral também, né, travestis nem se fala, né, e nos macro temas. Aí a laicidade não seria um bom exemplo, porque o Lula não foi pessoa das mais laicas. Aliás, vamos combinar, foi no governo Lula que o Papa esteve aqui, ele tentou aplicar aquela coisa da concordata com a Igreja Católica, não conseguiu. Eu fiz parte desse movimento contrário, né, junto com a colega da USP lá, Roseli Fischmann, e muitos outros, bem mais importantes do que eu, mas eu estava nisso, né, e vai lá para Aparecida para incomodar, etc. e tal. Mas assim que o Papa volta para Roma, o Lula vai visitá-lo com a esposa, a Marisa, né, e lá se assina, como a igreja gosta, tudo a portas fechadas, longe do povo, né? Uma concordata que dá alguns benefícios para a Igreja Católica, que os parlamentares evangélicos em seguida acabaram estendendo para todos, que esse é o dano, né? Porque hoje em dia não estamos mais numa situação que tu possa dar para a Igreja Católica uma coisa que tu não dá para as outras, porque a Igreja Católica justamente vem perdendo fiéis, né? Então terminou nessa meleca toda. Mas, em todo caso, para direitos humanos, não tem nenhuma dúvida que essa gramática, quando ela é enunciada
pelo presidente, né? O contra-exemplo que eu daria aqui no teu caso é que no governo Bolsonaro, lastimavelmente na região que eu moro, que é a região sul, né, mas mais de Santa Catarina consegue ser pior que o Rio Grande do Sul, assim, ó, o fato é que houve uma explosão de aquisição de armamento e fundação de clubes de tiro, isso está em discussão agora, né? Atrás disso vem as células nazistas, que Santa Catarina é quase assim que um Reichstag lá do Terceiro Reich, né? Então, eu acho que a gente também tem que entender que a fala presidencial e uma certa liberalização, acho que elas empoderam as pessoas, sabe? E no caso do Lula tem a questão do carisma, né? De fato, ele atravessou mandatos com índices de popularidade invejáveis, assim, invejáveis, né? Que era um contraponto que ele tinha para negociar com o Congresso, que agora ele já não tem, né? Não sei se expliquei, assim, essa pergunta acho que é mais da ciência política, eu me sinto meio desarmado assim com ela, né? Mas Explicou sim, professor. E eu acho que esses dados aqui, como eu falei, eles são meio que subdivisões daquela primeira pergunta geral, né, desse recorte grande de produção grande, legislativa ampliativa e a baixa restritiva. Agora, eu tenho aqui um outro dado também que ele traz essa... Esse aqui, na verdade, a gente pode até pular, mas é importante para o senhor ver que esses aqui são os microtemas que eu trabalhei com... sim, dividindo, no caso, crime, pena e violência, por exemplo. Isso, esses são os microtemas. O microtema vedação ao preconceito, então, né, projetos que falam que não pode haver preconceito contra pessoas LGBT, foi a que mais teve produção, né, um total de 91 projetos ao longo das legislaturas, seguido por LGBT mais fobia, projetos que falam que existe, né, tem que haver uma criminalização da LGBTfobia, ou projetos que falam que não existe, isso é invenção da esquerda, LGBT mais fobia, também ampliação da proteção sobre o viés da criminalização, e também a instituição de sanções. Um monte de projetos, tem que ter sanção, tem que ter sanção, tem que ter sanção, que mostra esse caráter punitivista, né, que você comentou mais cedo, desse movimento, e você veja que essa questão da sanção, todos eles, né, só aumentam, só tendem a aumentar, são pulos ao longo das legislaturas. Eu quero mostrar também, e aqui sobre os direitos humanos, isso aqui foi uma coisa que me chamou muito a atenção, projetos que falam sobre tratados e convenções internacionais. Porque um dos temas que eu trabalho muito é controle de convencionalidade, né, os tratados e convenções como um parâmetro de efetividade, de validade jurídica das normas internas, tanto quanto a Constituição. Você tem familiaridade com esse... Tenho, sim, por coincidência. Este que vos fala aqui, a pessoa te interrompendo, mas já nos governos Lula, não me lembro se primeiro ou segundo, agora não vou recordar, eu estive 3 vezes nas Nações Unidas, quando houve as discussões relacionadas a uma Assembleia Internacional que trata da AIDS, né, que se chama UNGASMA, tu é da UNAIDS, tu deve saber isso bem, e eu fui, inclusive, o redator, uma das vezes, do documento, que eu acho que isso tem a ver com o fato de que o governo Lula, totalmente diferente do Bolsonaro, e totalmente diferente do Milei, que hoje em dia considera Nações Unidas, tratados internacionais, só quer saber dos amiguinhos dele, do Vox da Espanha, do cara da Hungria, do cara da Turquia, ou do Bukele, lá em El Salvador, é que o governo Lula, isso há que se dizer, foi sempre um governo de forte projeção diplomática. Celso Amorim, né? Lê-se aqui Celso Amorim, né? Assim, que eu tive a ocasião de conhecer numa dessas coisas lá em Moçambique, assim, né? Um homem que começa a falar, tu senta e começa a anotar, né? Porque ele é muito bom mesmo. Eu acho que isso tem a ver, assim, não sei, que é a questão de começar a assinar e depois isso ser trazido para ser validado como lei internamente, né? Não sei se era isso que eu ia comentar.
Isso. Aí que mais para frente, mas eu já vou. Tá, eu quero fazer uma pergunta aqui sobre o próximo slide, mas que o gancho é isso que você acabou de falar. Bom, sobre crime, pena e violência, mais uma vez, a partir da 51 é o quê? 99, 2003, Fernando Henrique. O discurso era de esquerda, quando se falava sobre criminalização, discriminação, e ele foi cooptado pela direita a partir de 55 no golpe. Interessante isso. Uhum. A mesma coisa com direitos humanos e direitos fundamentais. Começou a se falar na 50, 51 e foi cooptado na 55. Aqui eu coloquei a maior na 55 para a direita, somando direita, esquerda e centro-direita. Deu quase a mesma coisa da esquerda, mas considerando a 56, eu vejo que, claro, que em 2019 é uma grande consequência de a partir de 2016. Né? Por isso que eu puxei ali a 55 para a direita. E vários dos outros temas aqui, religião, orientação sexual, aconteceu isso. Eram temas de esquerda. Não, mas sim. Que foram cooptados pela direita. E aqui, bom, esse é um tema que eu gosto. Não, pode terminar. Só uma coisa assim, muito interessante. 55, 56, se fala muito de direitos humanos de uma forma homogeneizada, né? E direitos humanos para humanos direitos humanos é só para bandido, não sei o quê, até que houve 8 de janeiro de 2023, o pessoal foi preso, que a comida é ruim, porque morreu, Claro. e eu vi esse movimento grande dos parlamentares de falar eu vou para a Corte Interamericana denunciar. Isso, eu vi isso. Uhum. Então, assim, é como se houvesse essa retomada assim, do discurso de direitos humanos, que antes era antes da esquerda, aí virou para a direita de ojeriza, aí agora é da direita de defesa, porque os direitos humanos deles estão sendo violados. E bom, essa tua questão achei assim, nossa, só esse quadro já dava um artigo científico, essa discussão. Bom, eu vou responder com duas pessoas que eu leio também, assim, muitíssimo, né? Uma é Sônia Corrêa, né, do Sexuality Policy Watch, ali da ABIA, né? Eu sou do conselho, inclusive, lá da ABIA. E é a discussão que essa Isabela Calil, que é da Fundação, aquela que tem em São Paulo, de Sociologia, uma faculdade privada, já tive lá, Isabela Calil, K-A-L-I-L, né? Tem artigos também com o Marco Prado, que é um cara que é da UFMG, eles todos... Mas, enfim, e também Vladimir Safatli. Agora eu vou dividir os argumentos, né? A Sônia Corrêa vai mostrar que no governo Damares, né, o que aconteceu não foi exatamente uma negação dos direitos humanos, foi uma transformação nessa gramática, né, que passa, inclusive, por incluir lá no DISC 180 a ideologia de gênero como motivo possível de denúncia, entende? Que teria ferido os direitos humanos teus, como pai ou como mãe, né? Porque o professor das tuas crianças, ele falou em gênero na sala de aula. Assim, eu acho essa uma sacação. Tem lives, inclusive, dessa gente, tem artigos, né? Que vai dizer isso, assim, né? Melhor do que lutar contra os direitos humanos é começar a dizer que eles são os direitos da família, entende? É fazer aquilo que o povo da antropologia, das religiões, vem chamando de cidadanização religiosa. Eu quero que a minha religião seja respeitada como uma cidadania. Então, meu filho não vai assistir às aulas de evolucionismo, porque nós somos criacionistas, entende? Então, tem uma argumentação pesada aí. E o Vladimir Safatli, que hoje em dia é motivo de crítica de muita gente de esquerda, nesse livro dele, dicionário não sei do que eu comprei, mas ainda não está lá no Kindle, não li, mas ele já falou abundante, ele faz muita live, né? Ele vai dizer aqui estou eu interpretando, quem sou eu para me comparar com ele, né? Mas, assim, aliás, ele é citadíssimo aqui nessa cidade, aqui nessa Universidade de Buenos Aires.
Ele vai dizer o seguinte, assim, o maior roubo que foi feito, isso está naquele livro antigo dele, chamado A Esquerda que não ousa dizer seu nome. Esse título já diz tudo, uma esquerda que não ousa dizer seu nome. Ele vai dizer, assim como eu entendo isso, né, que o maior roubo que foi feito da esquerda foi ter roubado a nossa gramática, entende? Assim, no sentido assim, ó, palavras como liberdade não são mais uma propriedade nossa, é o lema do partido do Milei. A liberdade avança, ALA, né? O Bolsonaro, a palavra que mais falou durante o ano foi a palavra liberdade, entende? E também esses outros valores, entende? Assim, ó, e que as feministas de direita, porque hoje em dia existem mulheres de direita nos parlamentos, tu sabes bem que essa ampliação do número de mulheres na última eleição da Câmara Federal não se deu pela via de mulheres de esquerda. Isso são as análises dessa colega que é da ciência política aqui da URGS, a Célia Regina Jardim Pinto, e que ela analisa isso, essas coisas, a trajetória das mulheres de direita. Bom, quem está dando uma lavada na França nesse momento é uma mulher, entende? Assim, ó, assim como na Itália também, etc. e tal. Mas o Vladimir Savatli vai dizer que, acho que isso tem muito a ver, assim, que é isso, assim, que algumas lutas históricas, né, hoje em dia elas foram apropriadas na gramática pela direita. Inclusive, para ele isso é o mais grave, né? Ser revolucionário, ser contra o sistema é hoje em dia para os jovens uma coisa de direita. Nesse país aqui na Argentina, ir contra o sistema, tá? Contra a ditadura, que aqui se escreve em espanhol, dictadura com C, e o Milei costuma utilizar colocando com K, K é a inicial de Kirchner, né? Então tem uma coisa de que a casta e a ditadura, casta às vezes vem também com a letra K na frente, né? Que é uma clara menção ao sistema. Quer dizer que o sistema era o kirchnerismo e o peronismo, agora ele é contra o sistema, então ele é revolucionário. Essa adesão que muitos jovens têm à cultura contra o sistema é uma adesão pela direita, né? Isso é uma coisa que já está absolutamente comprovada em muitos estudos sobre culturas juvenis aqui em outros lugares, né? O chique hoje em dia de ser jovem é ser contra o sistema e a esquerda passa defendendo o sistema, né? É nós que defendemos o STF, as leis, etc. e tal, a democracia, nós defendemos o sistema. Essa discussão, isso aqui, isso mostra esses dados sobre o Vladimir Safatli, eu nunca falei com ele, só vi ele algumas, só escutei ele. Mas eu imagino que ele vai dizer, tá aí, ó, entende? Isso é o roubo da nossa gramática. Quem tem bandeiras de futuro hoje em dia é a extrema-direita, entende? É uma coisa horrível isso, mas não sei se me fiz explicar, mas foi o que me bateu quando mostrei. Achei essas duas tabelas muitíssimo interessantes, esse deslocamento. Eu achei interessante levantar esses dados, porque são coisas que às vezes a gente ouve falar, né, que a gente tem um discurso pronto, né, mas cadê número que prova isso, e dois, a partir do número, realmente, é isso que a gente vem falando, a gente precisa repensar o que está falando, a gente precisa reconectar, assim, os pontos, e quais são os pontos que realmente a gente precisa reconectar, e por isso as entrevistas. E, professor, a sua visão e os seus pensamentos sobre o tema e a sua contribuição foram muito importantes para pensar esse giro, né? E esquerda a partir de um certo momento, para depois direita, e a gente às vezes pensar sobre em próximas legislaturas que tem a ver com a sociedade, é claro, né? Tem a ver com mudança na sociedade, como você falou, tem a ver com mudança na gramática, algumas coisas a gente reapropriar de um outro lado, mas que seja um outro lado que realmente vá fazer alguma coisa de andamento positivo, né? Porque se a gente for pensar numa esquerda que se diz esquerda, mas que não se comporta como algo de progressivo, que a gente nem fala em direita e esquerda, a gente fala de alguma coisa progressiva, alguma coisa conservadora. Se a gente pensar algo menos conservador, a gente conseguir puxar de volta nesse discurso, mas que não fique só na oratória, né, que possa trazer algo de concreto,
Uma coisa interessante que foi falado também em uma outra entrevista, não sei se você concorda, e também não quero tomar aqui muito seu tempo, você já me deu 1 hora e meia do seu tempo, mas que alguns parlamentares de direita, eles precisam desse tipo de pauta para se manter no poder e para serem votados. Então, Uhum. eu preciso atrair, mesmo que eu não tenha nada muito contra LGBT, mas eu preciso atrair essa base para me manter aqui, e se houver, de fato, uma restrição do direito, uma lei que seja cerceadora dos direitos, talvez não haja mais por que eu estar aqui na próxima legislatura, já que a Uhum. base que queria isso conseguiu o que queria, talvez outras pautas apareçam. Você concorda Claro. com isso? Acha uma coisa pertinente? Eu acho totalmente pertinente isso que tu colocou, assim, né? Como eu tenho tido essa experiência, é a primeira vez na vida, eu até candidato do PT já fui lá para trás, em 82, mas depois tinha me afastado da coisa partidária. Mas como estou tendo essa experiência de estar ali no gabinete de um deputado negro, que é uma coisa rara na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, né? É a primeira vez, atualmente são 3, 2 mulheres e um homem, né? É a primeira vez que se pode falar de uma bancada negra, e quando o Matheus esteve na Câmara de Vereadores, eram 4, né? E foi a primeira vez também, sempre tinha tido apenas um e só de vez em quando. Eu acho que tem essa questão de que, assim, ao mesmo tempo que tu vai propondo coisas, tu vai percebendo outras pessoas negras também que vão querendo se candidatar, e tem outras pautas. Então, tem essa coisa que eu chamaria, assim, um certo esforço de sobrevivência do parlamentar, né? Então, ele tem que inventar outras coisas, né? Eu acho que no Brasil, e não sei, aí eu estou um pouco concordando com essas coisas que eu leio lá dos Estados Unidos, dado uma certa falência de horizontes, tu não sabe o que tu vai propor, é melhor tu mostrar para tuas bases que tu está indo contra os inimigos, contra as pessoas que ela também considera inimigos. Agora, tu não está avançando nas proposições, tu está, na verdade, se diria em termos de guerra, tu está numa espécie de guerra de trincheira, assim, ninguém avança, entende? Tu fica jogando um pouco de merda aqui, eles jogam ali, etc. e tal, mas tu mantém o teu mandato, né? Eu acho isso extremamente... Eu acho que isso que tu comentou, isso tem a ver, assim, né? A outra coisa que tu estava comentando, eu anotei aqui agora, é que tu tocou num outro ponto. Bom, eu não acho que tu tenha que dar conta disso tudo, né? Tu parece que está no prazo, assim, porque eu oriento, aliás, daqui a pouco eu vou orientar uma aluna, inclusive remotamente, mas, assim, é que eu acho que tem uma discussão que tu podia... Às vezes a gente bota nas teses, estou dizendo uma coisa meio sem vergonha aqui, mas é que eu digo para meus alunos fazerem isso. Às vezes tu te dá conta quando está fazendo uma tese de um negócio muito interessante, mas tu percebe, eu não vou ter como desenvolver isso agora. Só que eu acho que o melhor é tu escrever isso lá de que tu te deu conta, para ser assim que nem cachorro. Foi lá e mijou no poste e ficou claro, eu estive aqui, entende? Se vem um outro cachorro e mija e cheira, supostamente fica sabendo quem é, né? Quem é que já esteve ali. Eu acho que tu podia dizer que esses teus números também, eles mostram um pouco de que a própria definição do que é esquerda, direita, centro, extrema direita, ela se modifica. Eu vou dar um exemplo aqui eu tenho um colega de muitos anos, agora ele aposentou, que era professor lá na economia da URGS, um cara muito de esquerda. Ele tinha sido meu professor quando eu fiz o curso de História, né? Ele era o único professor da economia que, digamos, queria dar aula para as ciências humanas. Os outros eram tudo de direita no curso de economia. Pelo menos era assim que a gente dizia, talvez não fosse. Esse tempo eu conversei com ele, e ele, um marxista, assim, super assim, a moda antiga, digamos assim, né? Então, resumidamente, ele disse assim, ó, tá muito difícil hoje em dia discutir no curso de economia, né, o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Eu disse, mas por quê? E ele disse assim, ó, acontece que antigamente tu reconhecia numa aula de economia o aluno mais de esquerda, porque ele falava em taxação dos ricos, tributação, falava em Estado forte,
falava em igualdade econômica, etc. e tal. Agora, nas minhas aulas, eu identifico as pessoas que são de esquerda, porque elas são a favor do aborto, porque elas são gays, porque elas são contra o racismo, etc. e tal. Na cabeça desse meu colega, que eu gosto muito, mas não concordo muito com ele, o que está acontecendo é que ser de esquerda virou uma pauta de costumes, entende? Assim, para usar uma expressão que eu não gosto, que a imprensa gosta muito. O governo Lula preocupado com a pauta dos costumes, né? Eu que sou uma bicha, pauta não é de costumes, tem a ver com a minha sobrevivência, entende? E, segundo ele, assim, bom, isso teria se afastado do que seria ser uma pessoa de esquerda, originalmente, preocupada com a luta de classe, com a derrota do capitalismo, etc. e tal. Eu acho que há esse movimento, e sem querer te complicar demais, porque tu tem que ter muito cuidado com isso que eu vou falar agora, eu estou juntando matéria para dar uma cadeira sobre isso, mas eu tenho que me cuidar. É que hoje em dia os movimentos identitários estão também muito sob ataque por conta dessa discussão que se chama de identitarismo, né? Que é a questão de excessivo lugar de fala, excessivo lugar de privilégio, entende? E a falta de conexão disso com a luta contra o capitalismo. Aliás, para citar uma pessoa importante, Nancy Fraser, não é o Fernando que está dizendo, é a Nancy Fraser, entende? Assim, ó. Então, assim, a Nancy Fraser ela vai dizer isso, bom, essa pulverização toda, entende? Outros vão dizer também, né? Inclusive 2 ou 3 norte-americanos que andaram sendo linchados aí quando lançaram os livros deles contra o negócio das identidades, mas hoje em dia eu olho aquilo e acho que eles têm um pouco de razão. Então, na esquerda se fala muito em interseccionalidade das lutas e pouquíssimo se pratica isso, cada um só quer tratar se é bicha, se as travestis, eu trabalho muito com as travestis, oriento e tudo, né? Então, só querem tratar delas. Tem problema da fome, é a fome das travestis. Tem problema é a violência contra as travestis. Mas eu acho que, no fundo, tu podia te arriscar a dizer que, assim, ó, há uma fluidez desse campo, entende? Que, por exemplo, a ideia da liberdade, que já foi a matriz da Revolução Francesa, tá? Um movimento que acho que ninguém vai deixar de dizer que era um movimento de esquerda, né? Aliás, foi na conjuntura da Revolução Francesa que se inventou a palavra esquerda, porque os deputados lá do Jacobino sentavam mais à esquerda no plenário, todo mundo sabe, então é daí que veio essa palavra, que hoje em dia todo mundo repete, né? Mas a palavra liberdade hoje em dia é um patrimônio da direita, e a palavra igualdade ela foi atropelada pelo discurso da meritocracia, entende? Assim, ó, não, todo mundo nasce igual. Tu não chegou lá porque tu não te esforçou. Aliás, esse é o discurso do Milei, o discurso do Bolsonaro também, né? Então, eu não sei, eu acho que tu podia te arriscar a dizer que tu percebe mesmo que tu não precisa fazer disso teu cavalo de batalha, tu teria que ter muito mais leitura, né? Eu mesmo, eu não teria, que esse deslocamento todo, ele corresponde a um certo embaralhamento do que é direita e esquerda. O Vladimir Safato, ele vai dizer isso, assim, tu começa a ver tantas manifestações da esquerda no sentido de manter a ordem, que tu fica te indagando, entende, qual é o papel da esquerda, que é anunciar um outro mundo com uma outra ordem, entende, assim, ó, mas não faz isso, entende? Mas, enfim, é um negócio complexo. Eu não sei se eu estou me explicando, mas eu próprio acho esse assunto, além de fascinante, eu reconheço que eu não domino muito ele. Mas eu acho que tu não poderia perder a oportunidade de dizer que, a partir desse estudo de caso, que é muito localizado no Brasil, num certo lugar, mas, ao mesmo tempo, toma um tema muito sensível, que são as questões genericamente de gênero e sexualidade, né? Assim, ele mostra que há uma dificuldade de definir o que é direita e esquerda hoje em dia. Vamos combinar que, assim, a figura que as minhas alunas lá na URGS falam muito, eu digo assim, olha que bonitinho aquele guri ali, ele usa um rabinho de cavalo, aquelas coisinhas, uma chuquinha aqui para cima, né? E a guria diz assim para mim, não se iluda, professor. Nas aulas dele vive falando coisas de esquerda, eu já vi, o senhor gosta, mas aquilo ali é um esquerdomacho, entende? Assim, essa combinação, ser de esquerda e ter um comportamento machista, e que ela é utilizada por várias alunas minhas a definir os coleguinhas, geralmente os que eu acho mais bonitinhos, inclusive, elas acabam com os guris, entende? Assim, ó, e elas devem ter razão, porque quem já andou comendo eles foi elas, não fui eu, entende? Então, assim, elas têm razão. O que acontece? Eu acho que isso mostra, assim, isso, as categorias que a gente usa. A pessoa é de esquerda, ela é a favor da igualdade, ela não é racista, ou as de direita, elas estão um tanto quanto balançadas, né? Tu poderia te atrever a dizer que tu percebe esse movimento, embora tu não consiga saber a extensão nem a natureza completa dele, mas pelo menos
seria legal tu poder dizer que tu percebe no futuro, quando fizerem, olha, o Daniel disse, né, alguma coisa ele viu. Isso dava um bom trabalho de pós-doutorado para ti, inclusive. Assim, seguir. Isso é muito mais da ciência. Aí o senhor teria que sair do direito e da ciência política. O meu doutorado e o mestrado também são interdisciplinares, né? Então, não são trabalhos jurídicos, também não é um programa jurídico. Eu tenho um co-orientador que é da ciência política, né? Então, né, a gente está tentando fazer um trabalho nesse sentido. Obrigado pela dica, professor. Obrigado por essa dica. E acho que ela é também muito valiosa, porque uma das posições que eu adoto logo no começo do capítulo, do começo da tese, eu não tenho condição de dar uma resposta, eu não tenho condição de dar um diagnóstico. Eu estou dando alguns passos e algumas pistas de pessoas que venham depois de mim, ou junto comigo, ou estão em lugares que já estão fazendo e talvez eu não conheça, que possam continuar, ou refutar, ou falar, não, esse cara aqui é um idiota, ele não sabe de nada, tá tudo errado. Então, alguém que fale, não, deixa eu continuar, que é isso, né? Ciência é isso. Alguém dizer para a você é uma merda. Claro. Tu podia dizer uma outra coisa também, assim, tu podia na tese, provavelmente tu vai fazer isso, assim, né? Tu podia mostrar também o mais generosamente possível, que às vezes os acadêmicos não são muito generosos, eles dão a conclusão, mas não mostram os dados, que eles não querem que ninguém roube. Tu poderia mostrar as bases de dados, no sentido assim, bom, isso, porque assim, algumas teses valem muito também pelo esforço daquilo que Foucault chamava a constituição do acervo. O acervo não é a papelada, entende? O repositório. O acervo é uma tarefa intelectual. O que tu está fazendo, categoria, subcategorias, o que tu deixou de fora, o que tu botou dentro, isso é esforço intelectual. Tu deveria apresentar isso, o teu acervo, né? Foucault tem pelo menos um artigo muito bonito sobre acervo e constituição de um acervo, entende? É como ele ia lá e juntava aqueles papéis tudo. Para depois escrever a história da sexualidade, etc. Tal. Tu podia talvez dizer isso, assim, quer dizer, eu me defrontei com uma massa de dados que me exigia um esforço intelectual, inclusive para manejá-la, coletá-la e classificá-la, né? Porque, como dizia Lévi-Strauss, classifica-se como se pode, mas classifica-se sempre, nós estamos sempre classificando. Então, tu assumir a autoria dessa classificação, reconhecer a dificuldade dela, o tamanho, o volume de dados, né? E cedê-la para as futuras gerações como alguma coisa que tu fizesse e que talvez outros olhando cheguem a conclusões, inclusive, opostas às tuas, né? Para a verdade, que eu não acho que tu esteja assim tão enganado que os outros vão te chamar de burro, né? Mas, assim, mas eu acho que, sei lá, eu gostei muito de todas as coisas que tu perguntou. Mas eu acho que tu podia também dizer isso, assim. Então, algumas coisas eu constituí um acervo, que é uma obra intelectual. Algumas coisas eu consigo analisar com mais rigor, então nada a ver com o teu campo. Outras eu percebi o movimento delas, mas eu não sou capaz de dar todas as explicações. Mas eu percebi, aqui tem alguma coisa, onde a fumaça há fogo, entende? Essa tabela que tu mostra, que parece tão simples aqui, aonde o que está na coluna direita de um lado, na outra, na anterior, nos anos, estava na esquerda, essa tabela levanta muitas indagações, entende? Muito além do tema que tu está pesquisando, né? Sim. Isso aqui é uma palhinha, um númerozinho que eu achei, né, que a partir de categorias que eu fiz, as pessoas poderiam e fazem diferente, claro, isso aqui é tudo que eu fiz da minha experiência, da minha cabeça, do meu andamento, mas isso aqui é material para... E assim, e tudo isso aqui foi passado por software, né? Eu não fiz assim um número, não passei pelo software que me deu e os dados vão ser abertos, né? Os dados do software, e assim, tem que ser abertos, claro, né? Para que as pessoas possam percorrer esse mesmo caminho e às vezes falar, não, isso aqui está tudo uma merda. Professor, eu esqueci de fazer uma perguntinha no começo. Como que você quer ser qualificado no trabalho? Professor universitário, junto com outros títulos? Eu acho que o melhor é colocar assim, bom, eu sou professor, né, no caso, na Federal do Rio Grande do Sul, professor universitário,
há 32 anos lá, né, e sou de uma faculdade de educação, no sentido, embora talvez eu tenha uma certa intimidade com essas coisas jurídicas, porque o campo da educação, isso eu achava importante, talvez e por isso também eu me sinto à vontade para responder, o campo da educação é um campo de disputa jurídica e política hoje em dia enorme, enorme. Não há mais sossego nele, tanto que eu não penso em me aposentar tão cedo, ainda mais que as coisas que eu mexo. Há 32 anos atrás, quando eu comecei, eu trabalhava com coisas de gênero, ninguém ligava para isso, entende? Ninguém me incomodava também. Era uma espécie de uma particularidade, né? Uma bicha, entende? Então, ele está preocupado com isso. Agora, eu estou impressionado. Aqui mesmo na Argentina, me chamam para coisas, entende? Eu estou aqui querendo ficar o ano todo, e na outra semana eu já vou para o Rio num seminário, para abrir o seminário. Eu sei que não é porque eu sou bom no negócio, então eu não me acho um burro, mas assim, é que o tema que eu trabalho, ele começou a ter uma centralidade, entende? Municípios que nunca pensariam em abrir o ano letivo, escolas discutindo questões de gênero e sexualidade, elas estão tão enlouquecidas. Bom, associações de escolas privadas católicas, entende? Eu tenho ido em essas, eu não posso revelar, porque assim, aí as freiras, os padres chamam, tem seminário, entende? Seminário católico, para discutir essas coisas, porque isso está virado num drama, entende? E acabam, então, enfim. Então, eu acho que talvez de dizer, bom, que entre os teus entrevistados, a pessoa tinha que ter uma conexão com os temas de gênero e sexualidade, e talvez também acompanhar a legislação. Embora eu seja de uma faculdade de educação, e nem sou da área lá de política e legislação educacional, que tem uma outra área lá na minha faculdade disso, né? Mas eu me interesso por isso, porque o rebote disso na cultura escolar, no ensino fundamental e médio, no jardim da infância, na educação infantil, e nas universidades é enorme, né? Então, mas é só colocar professor universitário, área de educação, né? Estudos de gênero e sexualidade, acho que fica bem, né? Beleza, professor, vou parar aqui a Uhum. gravação e eu quero te agradecer muito pela sua